Fala, fala, turma boa, professor Jorman na área, tudo em paz com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas ele está sendo feito especialmente para você. Hoje nós vamos falar do continente africano, mais especificamente das suas características, suas civilizações, num período anterior ao século XV, que foi o período das grandes descobertas, que iniciou as grandes navegações e que acabou, de certa forma, prejudicando o continente africano. Mas se liga aí. Bom, a África é considerada o berço da humanidade. Atualmente ela é o segundo continente mais populoso do planeta, ficando atrás apenas do continente asiático. A Ásia é assim apelidada de berço da humanidade porque os registros históricos de fósseis dos primeiros seres humanos a habitar o nosso planeta são do continente africano. Antes da chegada do europeu, é bom que saibam que o continente africano era povoado por diversos grupos étnicos que tinham seus costumes, seu passado, uma rica história, sua cultura, seus idiomas, que infelizmente na escola nós chamamos de dialeto, né? Aprendemos, nós somos educados a chamar os idiomas africanos de dialetos, porque esse foi um dos mecanismos que o europeu utilizou para dominar a África, né? Extinguir toda a ideia de cultura, de soberania, de herança histórica. E como é que eu começo isso? Com o idioma. Para o europeu, o colonizador, o conquistador, quem foi para lá levar pólvora, violência, quem foi para lá usar aquele território, aquelas pessoas, o africano ele não tinha idioma, ele tinha um dialeto, que era uma forma de comunicação inferior ao idioma do europeu. Então, ele impõe o seu idioma lá. O português, o espanhol, o francês e o inglês, o belga também. Mais tarde, a Alemanha e a Itália também tentaram essa empreitada de dominar o continente africano. Praticamente toda a África, né, as fronteiras estabelecidas na África, como vocês estão visualizando no mapa aqui, essas fronteiras retas, elas foram estabelecidas por potências europeias para atender única e exclusivamente o interesse europeu. O século XIX é, sem sombra de dúvidas, o século que mais a Europa vai utilizar o continente africano para os seus próprios interesses, até mesmo porque a América já havia se tornado independente, quase todos os países da América, então a África, ela fica, junto com alguns países da Ásia, fica refém dessas conquistas, dessa dominação europeia. Mas entre o século XV e o século XIX, o continente africano, nesses 4 séculos, foi quem mais ofereceu mão de obra para todo o planeta. Mas, infelizmente, uma mão de obra na condição de escravizada. Foram seres humanos escravizados por outros seres humanos durante 4 séculos. E, infelizmente, o Brasil é um dos últimos países do planeta, se não o último país do planeta, sobretudo no mundo ocidental, a acabar com a escravidão. Algo ruim, algo danoso. Pois bem, mas antes dessas mazelas causadas pelo europeu, é bom que saibam que o africano, ele tinha suas próprias religiões, suas próprias convicções de fé, digamos assim. A mais conhecida entre nós é o próprio candomblé, que é uma herança forte de matriz africana que chega ao Brasil através dos negros que foram escravizados, proibidos de exercer a sua fé. Ocorre um sincretismo religioso aqui no Brasil, que é você associar elementos da sua religião com elementos da religião do colonizador. No caso, elementos da religião africana com elementos da religião do português, que era o catolicismo. Não à toa, nós vemos aí no candomblé associar Santa Bárbara a Iansã, Nossa Senhora a Iemanjá, São Jorge, aqui na Bahia, Oxóssi, no Rio de Janeiro, Ogum, e por aí vai, tantos e tantos santos católicos que são associados a entidades, a deuses, figuras, né, da crença africana relacionada ao candomblé. Mas nem só de candomblé é presente o continente africano, nem só dessas religiões de matrizes ligadas mais à natureza, à espiritualidade. Mas o islamismo é outra grande religião dentro do continente africano. Inclusive, o islamismo chegou ao Brasil através dos africanos.
todo o norte da África, ali até a fronteira com a África subsaariana, na região do Sahel, é dominada por grupos que têm, na sua maioria, a opção pela religião islâmica, né? São grupos muçulmanos. Líbia, Argélia, Marrocos, Egito, são países onde domina a religião islâmica. O Sudão, que era, no passado, até 2015, o maior país do continente africano, acabou sendo dividido em Sudão e Sudão do Sul. E essa divisão, entre outras questões, né, questões econômicas, domínio de petróleo, de recursos naturais, também foi uma divisão religiosa. O Sudão, de maioria, ficou sendo de maioria cristã, e o Sudão do Sul, de maioria islâmica, muçulmana. Essa foi a divisão do Sudão, entre islâmicos e cristãos. Só para mostrar para vocês como é rico e diverso esse aspecto cultural dentro do continente africano. Com relação ao idioma, diversos grupos se destacaram dentro do continente africano, mas o principal tronco linguístico dos povos africanos é, sem sombra de dúvida, o Banto. O Banto, que é um tronco linguístico que deu origem a diversos idiomas dentro do continente africano, sobretudo na região que hoje é o Camarões, Nigéria e o próprio Sudão também, por exemplo. Bom, pessoal, mas para corroborar, para dar mais ênfase a tudo isso que a gente está falando, separei um vídeo muito importante que explica, dentre outras coisas, a influência e a importância desses grupos africanos aqui para o Brasil. E quais as principais características desses grupos, dessas civilizações que constituíam o continente africano antes da dominação europeia. Vamos lá ver o vídeo? Se liga aí. A senhora sabe de onde veio essa figura? Sei lá, parece que é da Bahia. Da Bahia? É. México, Peru, Japão? Pra mim parece da China, não sei. É do Egito, por ali, né? dos Incas, dos Maias, não sei. E você, sabia que essa figura veio da África? Por que conhecemos tão pouco sobre a África e sua cultura? Mais ainda, o que conhecemos daquele continente no período que costumamos chamar de Antiguidade e de Idade Média? Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais profundamente o continente africano. Vai ver que ele foi o berço da humanidade, fornecendo as bases para a civilização egípcia. E foi considerado a Terra do Ouro pelos europeus na Idade Média. Vai conhecer um pouco sobre as culturas banto e a riqueza do patrimônio artístico e cultural da África. E perceber a importância do islamismo naquele continente. Vai constatar, por fim, que a África possui um passado rico e importante para a história, que nós pouco conhecemos. Nossa, gostei daqui. Deve ser bem interessante esse museu, hein, Joana? Olha, interessante não é bem o termo, eu acho que é mais do que isso. É um museu vivo, que resgata a memória afro-brasileira. Gente, quanta coisa bonita, né? Nossa, a gente está tão acostumado a ouvir falar da África atual, né, com as suas questões de hoje em dia, que desconhece a beleza, a força da história e das culturas africanas. Olha isso. Não, isso é só o começo. Vem cá, esse museu é uma beleza. Na aula 2 do seu livro de história, você aprendeu que foi na África onde surgiram os primeiros seres humanos. E por esta razão, aquele continente é muitas vezes chamado de berço da humanidade. E foi dali também que saíram as primeiras migrações destinadas a povoar o mundo em que vivemos. Além disso, foi em territórios africanos que apareceram as primeiras formas de organizar a sociedade humana, como a família. Voltando à pergunta inicial da nossa teleaula de hoje. O que nós sabemos sobre a África nos tempos históricos que antecederam o período das grandes descobertas, ou seja, na Antiguidade e na Idade Média? E por que a gente sabe tão pouco sobre a história da África? Nos nossos livros de história, a África aparece como o local de onde vieram os escravos que trabalharam nas Américas, trazidos através das rotas abertas no Oceano Atlântico. Mas esta é apenas uma visão. O continente africano possui uma vasta e rica história que se inicia muito antes. O
O Antigo Egito, cuja importância para a história você viu na aula 4, situava-se no norte da África. E a sua relação com o interior do continente africano foi, desde a sua formação, muito importante para sua identidade política e religiosa. Por volta do ano 2000 a.C., surgiu ao sul do Egito um reino africano poderoso e influente, conhecido como Kush, na região que mais tarde ficou conhecida como Núbia. Os Cushitas, como eram chamados, chegaram mesmo a dominar o Egito entre os anos 750 a 700 a.C. e deixaram forte influência na arte e na arquitetura daquela terra. Essa obra pertence a um povo chamado Ati, que vive a leste da Costa do Marfim. Ela é usada pelos sacerdotes. Na verdade, ela é um veículo de comunicação com o mundo ancestral. Mas o mais interessante nessa obra são os elementos ligados à beleza feminina na África. Vejam que ela tem braços e pernas bastante musculosos, um penteado elaborado e marcas corporais, que são as escarificações, símbolos de identidade e hierarquia em todo o continente africano. É incrível como nós sabemos tão pouco sobre a história da África. A gente precisa se informar mais sobre essa época. Mas por que essa história da antiguidade africana não é conhecida? Eu acho que há um pouco de preconceitos, de ignorância e também de uma questão ideológica, que para você colonizar um povo tem que justificar. A justificação do discurso da missão colonizadora era de que a África era um deserto cultural. Não havia história, não havia cultura, então nós temos toda a razão para civilizar esses povos, para poder levá-los ao nível dos homens. Nós precisamos recuperar essa memória, ensinar a história de todos os povos que formaram o Brasil como país, como povo e como nação. De Cartago eu já tinha ouvido falar alguma coisa, agora desse reino de Aksum, nunca. Mas como pode isso, não? Não, e não para por aí, não. A riqueza da África nesse período, que vai da Antiguidade até a Idade Média, é muito grande. Surgiram muitos reinos mais. É verdade. Entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo, surgiram poderosos reinos na região conhecida como Sudão Ocidental. Os antigos reinos de Gana, de Mali e de Songhai ficaram conhecidos pelo controle que tinham sobre as rotas de comércio e as minas de ouro da região. Esses reinos comerciavam com diferentes partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente. Faziam esse comércio através de rotas de caravanas que atravessavam o deserto do Saara e chegavam até o norte da África. E além dessas rotas através do deserto, havia também rotas marítimas, pelo litoral da África Oriental, pelas águas do Oceano Índico, em direção à China e à Índia. Este comércio fazia com que houvesse intercâmbio muito intenso de tecnologia e conhecimento. A riqueza desses reinos africanos era tão famosa na época medieval que a África era conhecida como a Terra do Ouro e também a Terra do Marfim, das minas de sal, enfim, um território muito rico, cheio de prosperidade. Tanto que num mapa do século XIV, os reis africanos foram representados com uma pepita de ouro nas mãos. E a língua, hein, Joana? É um continente tão grande, tantos povos, né? Que língua eles falavam? Era a mesma? Acho que não, mas sei que muitas daquelas línguas tiveram origem banto. Banto? Era uma língua? Era mais que uma língua, era um tronco linguístico. Tronco linguístico? É, como o latim, por exemplo. A língua portuguesa descende do latim, assim como o espanhol, francês, italiano, são línguas latinas. Então muitas línguas africanas se originaram do banto. É, assim como os povos que falam línguas derivadas do latim são chamados de latinos, os povos que falam línguas derivadas do banto são chamados de bantus. Quitanda. Mochila. Neném. Carimbo. Xodó. Farofa. Todas essas palavras que você acabou de escutar são derivadas de línguas de origem banto, que os africanos escravizados trouxeram para o Brasil. Mas existem muitas mais. Vamos pensar um pouco. Como eu faço para entender a importância do banto na África? Bom, o negócio é pesquisar no mapa e no livro e ver como se deram as migrações bantas pelo continente africano.
Vamos ver. A primeira grande leva de migração banta teria se movimentado no final do 2º milênio antes de Cristo, saindo de uma região que hoje seria a fronteira entre Camarões e Nigéria. Estes grupos cruzaram a região onde atualmente se situa a República Centro-Africana, ocupando áreas dentro e fora da floresta equatorial. Puxa, agora vamos dar um pulo no tempo, 900 anos antes de Cristo. E temos aqui uma segunda leva migratória. A esta altura, havia 2 grandes grupos falando línguas aparentadas, mas diversas. Os bantus do oeste, que permaneceram na região que hoje estaria entre o norte da República Popular do Congo e o leste do Gabão. E os do leste, que se assentaram na região que hoje é a Uganda. Aí está. Realmente, agora eu consigo visualizar a influência do banto no continente africano. Mas a África teve muita influência do islamismo, não teve? Sim, com certeza. A religião muçulmana converteu para sua fé os povos africanos que iam do Egito até o Marrocos. Aí, a partir do norte do Egito, eles tentaram ir para o sul, mas esbarraram em alguns reinos já cristianizados, como a Núbia. Então, ainda no norte, expandiram-se na direção oeste. E foi com grande força que isso aconteceu, porque essa parte da África passou a ser conhecida como Maghreb. Maghreb? É uma palavra árabe que significa oeste. E aí parou por aí? Não. A expansão do islamismo ainda alcançou o poderoso reino de Gana na África Ocidental. E também converteram este reino? Não. Gana não se converteu ao Islã, mas abriu suas portas para os comerciantes muçulmanos, aumentando a influência do comércio em todo o continente, integrando a África, a Europa, ao Oriente Médio e até a Ásia. A religião muçulmana possui uma relação de irmandade entre os fiéis. Este fato torna o vínculo entre os fiéis algo muito forte. Logo, ao aderir ao islamismo, os comerciantes passavam a tomar parte em confrarias desta religião. E os hábitos de honestidade nos negócios e hospitalidade para um irmão de fé eram algo sagrado. De modo que o comércio entre irmãos da mesma fé se tornava algo seguro. E havia ainda outra vantagem. As rotas comerciais estavam se estendendo cada vez mais, chegando até Pequim. Assim, a África muçulmana se interligava de modo dinâmico a todo o mundo conhecido. Joana, esse museu foi um passeio incrível. Obrigado por me trazer aqui. Eu sabia que você ia gostar. Não, vendo essas coisas tão ricas, tão bonitas, fica só aquele ponto de interrogação na cabeça, sabe? Por que conhecemos tão pouco sobre essa história? As razões para isso são muitas, né? O nosso ensino sempre foi mais centrado na cultura europeia. Sabemos muito mais sobre a Europa, tanto na Antiguidade como na Idade Média. O importante é tomar consciência dessa falta de informação e correr atrás do tempo. Não, verdade. Está mais do que na hora da gente se interessar mais pelo continente africano e a sua história. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que nem sempre as imagens que chegam até nós falando da África refletem a complexidade e a riqueza da sua história. Recordou que a África é considerada o berço da humanidade, pois ali os primeiros humanos começaram a migrar e povoar a terra. Também foi naquele continente que se iniciou a organização das pessoas em famílias. Viu que a África produziu povos e civilizações de grande importância cultural e econômica que marcaram a história na antiguidade, como o Egito, o Reino de Cush e a cidade de Cartago, entre outros. E também aprendeu que no período que conhecemos como Idade Média, a África era conhecida por sua riqueza e chamada de a Terra do Ouro. Naquele tempo, reinos poderosos como Gana, Mali e Songhai dominaram a parte ocidental da região de Savana ao sul do deserto do Saara, no território africano. Soube que o banto é um tronco linguístico e base de muitas línguas africanas. E também que os povos que habitavam o mesmo território foram se unindo e criando suas identidades étnicas, com base na sua língua, seus costumes, sua religião e a memória comum. Por fim, aprendeu que desde o século VII d.C., a religião islâmica penetrou na África a partir do norte,
criando vínculos poderosos dentro do continente, fortalecendo o comércio e interligando os ricos reinos africanos à Europa, ao Oriente Médio e à Ásia. Agora é com você. Bons estudos. Bom, turma, como vimos aí, a história do continente africano é muito rica, muito diversa, plural. E acho que o vídeo elucida muito bem essa proposta de apresentar, ilustra, né, também essa proposta de nos mostrar a riqueza do continente africano. Mas nem tudo são flores. Eu gostaria que vocês realizassem uma atividade que consta no nosso livro de história, está aqui ele, nosso livro de história, mais especificamente no capítulo 12, uma dúzia. E vocês vão responder as seguintes questões. Anotem aí. Número 1. Como ocorria o comércio entre os povos que viviam no Sahel e no norte da África? É uma região no norte da África dominada pelo Saara. E o Sahel é essa zona de transição entre o Saara e a África subsaariana. Tá? Então, vou explicar essa primeira questão aí. Número 2. Que condições permitiram a prosperidade dos impérios de Gana e do Mali? O continente africano, ao contrário do que o europeu quis nos apresentar, o europeu dizia que era um povo sem cultura, sem história, que por isso se justificava todas as atrocidades da escravidão. Nada disso. A África era rica, tinha seus reinos, sua história, sua cultura, sua organização social, né, familiar, e isso foi destruído em grande parte pelo europeu. Mas dentre os muitos reinos, impérios que viviam no continente africano, o de Gana e do Mali se destacam. Apresente as principais características desses dois impérios, né, desses dois reinos, na segunda questão. Né? O capítulo 12 é riquíssimo nessas características e você vai estar desvendando isso para a gente, tá bom? E número 3, além da religião, que outras heranças do continente africano foram trazidas para o Brasil? Né? A gente sabe que o candomblé e o islamismo, enquanto religião, foram importantes. Mas, além disso, que outros elementos africanos nós temos hoje na nossa sociedade, que a gente convive com eles no nosso dia a dia? Por favor, destaquem aí. Número 4, vocês vão fazer o seguinte. Comente a afirmação. A história dos iorubás não se restringe à África. Outro grupo étnico extremamente importante no continente africano, sobretudo na Nigéria, os iorubás. Por que a afirmação diz que a história dos iorubás não se restringe à África? Será que ela está em outros locais também? Descubra isso e responda na número 4. E a questão 5 é uma leitura da página 238 do nosso livro, 238 do livro, e responder as questões A, B e C apenas. Então, fica esse presente aí do professor de História para vocês. Mas, vocês vão fazer essa atividade no caderno, de forma legível, cabeçalho completo, pule, né, uma linha de uma questão para outra, não escreva uma coisa em cima, assim, desorganizada. Organize sua atividade, seu trabalho, e mande a foto dessa atividade respondida, a caneta, óbvio, azul ou preta, para o e-mail que está aqui embaixo na tela, tá certo? É esse e-mail aqui do Enova que você tem que mandar a sua atividade, certo? Não é o WhatsApp, não é Classroom, é por aqui, por esse e-mail, tá certo? Pessoal, um forte abraço, muita luz na vida de vocês e um excelente final de semana. Tamo junto aí, valeu.